Boa tarde, telespectadores. Vamos começar nosso estudo, que o tempo é precioso, passa rápido, e o tema aqui é espinhoso, como sempre. Se o Tiago fizesse parte dos nossos dias hoje, ele seria xingado nas redes sociais. Ele seria considerado alguém difícil de engolir, né? Tiago, ele fala o que ele escreve, no caso, né? Ele escreve o que nós devemos ouvir ou ler, mas é difícil de digerir, né? É muito difícil. Lembrando, mais uma vez, todas as vezes eu preciso falar isso, Tiago escreve às igrejas, então tudo que ele está falando é uma advertência às igrejas, é uma exortação aos cristãos. Tiago não está escrevendo a respeito dos incrédulos, Tiago não está dando um recado para quem não conhece Jesus. Tiago escreve e dá um recado para nós, os convertidos, os que congregam nas igrejas. Isso aqui não é uma carta às sinagogas, isso aqui já havia um contexto de cristãos se reunindo em locais, ou seja, isso aqui é igreja mesmo. Por isso, nós precisamos estar com o nosso coração aberto para que a exortação de Tiago possa falar ao nosso coração. Lembrando que a exortação, ela não é uma ação punitiva e nem acusatória, mas de alerta e de instrução, de ensino, para que a gente possa mudar a chave, melhorar, refletir a respeito das nossas ações e, a partir daí, fazer as coisas de maneira diferente, pensar diferente, agir diferente, meditar um pouco a respeito de como que nós estamos agindo a respeito de todas as coisas na nossa vida, como a gente lidar com essas coisas. Eu quero começar o capítulo 4 lendo o último versículo do capítulo 3, que é o versículo 18, que está escrito o seguinte: pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Repetindo, pois a bondade, ou seja, né, tudo que é bom, tudo que vem de Deus, né, é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Ou seja, todos aqueles que trabalham em favor da paz vão colher bondade, coisas boas, certo? Então, por que eu começo falando a respeito do versículo 18 do capítulo 3? Porque Tiago encerra o capítulo 3 falando da bondade, né, do esforço, da perseverança daqueles que entenderam a sua relação com Deus e o seu papel de ser igreja, né, com bondade. E agora ele vai fazer uma exortação pesadíssima a todas as igrejas, falando que a culpa de tudo que existe de errado vem dos maus pensamentos e dos maus desejos do ser humano, e que isso na igreja tem gera uma problemática ainda maior, porque a igreja ela é o corpo de Cristo. Então, se há um lugar em que as coisas têm que ser diferentes, é na igreja. Porque a igreja não é o lugar de gente perfeita, mas é o lugar de gente que tem um entendimento transformado para aceitar as mudanças impostas pelo Evangelho. E aí eu vou ler
aqui na versão da nova tradução da linguagem hoje, e eu vou encerrar o nosso estudo hoje lendo o mesmo trecho na mensagem, porque o Eugene Peterson foi lúcido quando ele transcreveu, quando ele fez essa paráfrase do capítulo 4, do versículo 1 ao 10 de Tiago. O livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1, começa dizendo o seguinte: igreja, né? Ele está falando para as igrejas, então ele está falando hoje para nós aqui. De onde vêm as lutas e as brigas de vocês? Então agora o Tiago vai ser direto. Às vezes a gente quer filosofar demais. Por que tem tanta treta? Por que tem tanta intriga? Por que há tanto falatório, né? Então o Tiago vai direto no assunto. Seguinte, igrejas, da onde vem a luta e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Então, Tiago está falando o seguinte: na minha vida, do Gustavo, e aí eu vou falar do Tiaguinho, do Nelson, do Carioca, que está ali com a Camilinha, do Chicão, da Luana, não sei se o Luquinha está aí também. Todos nós temos maus desejos. Aquele que não tem, né, está mentindo. Por isso que existe, né, Tiago vai falar isso, por isso que existe algo que eu estou insistindo com vocês, a aprovação e a tentação. Todos nós temos esses maus desejos, e aqui Tiago fala no primeiro versículo, que estão sempre lutando dentro de vocês. Esses maus desejos lutam contra quem? Contra os bons desejos, né? Contra os bons pensamentos que vêm do Espírito Santo de Deus, que já habita em nós, nós somos a igreja, e que é o que Tiago escreveu no versículo 18 do capítulo 3. Então, há uma luta. Por isso está escrito que o Espírito, ele luta, ele milita o tempo todo contra a carne, e a carne contra o Espírito. Há um choque. Notem, né, que não é contra um demônio. Não é contra um diabo. É contra o quê? A carne. Não há dúvida, não pode existir dúvida entre nós que o diabo é nosso inimigo e que nós temos um inimigo espiritual. Mas também nós não podemos deixar de lado que nossa carne é um inimigo muito importante. Porque todas as brigas, todas as lutas, todas as intrigas que há entre nós é fruto dos nossos maus desejos. E desejo não tem nada a ver com opinião. Desejo tem a ver com querer algo. Então, os nossos maus desejos, ele nasce na perspectiva de que a gente quer obter alguma coisa. E não simplesmente ter o quê? Uma opinião que diferencia da outra, de alguém. Certo? Versículo 2. Vocês querem muitas coisas. Está falando de nós, irmãos. Vocês desejam muitas coisas, obter muitas coisas, mas como não podem tê-las, como vocês não conseguem ter algumas dessas coisas, vocês estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Então, quando ele fala até matar, existe uma trajetória entre o ponto do desejo e o ponto de querer consumar esse desejo, que pode passar por muitas etapas. Mentiras, difamação,
briga, sair no soco, né, de vias de fato, até o quê? Matar. Então, o Tiago não está falando que todos vão fazer isso. O Tiago está falando que alguns podem chegar a isso. E aí nós podemos buscar em nós aquilo que nós somos capazes de fazer. E algumas coisas, por causa dessa luta que existe dentro de nós já o fizemos. Por isso, irmãos, lá em Lucas capítulo 22, lá Jesus fala para os discípulos: orem, orem o tempo todo, não deixem de orar, para que vocês não caiam em tentação. Tudo que fazemos de errado é porque nós sucumbimos ao quê? À tentação. Vocês desejam, ainda no versículo 2, vocês desejam ardentemente, com força, com afinco, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Então, nós podemos reparar na nossa vivência, na nossa natureza humana, que sempre quando nós queremos alguma coisa que nós temos certeza que Deus não quer, nós o quê? Nem pedimos. A gente vai dar o nosso jeito. A gente vai fazer os nossos corres. Que é uma tentação, né, de conseguir, por um esforço próprio, obter aquilo que nós não sabemos se é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós temos uma questão histórica de mais de 4.000 anos entre judeus e os descendentes de Ismael, que já passaram por vários nomes e atualmente eles são conhecidos como os muçulmanos ou os islâmicos, né? Por quê? Porque Abraão e Sara tentou resolver o negócio do jeito deles primeiro. Em algumas versões, como a NVI ou a Almeida Corrigida, vai falar que todas as guerras, que ele fala de uma maneira mais ampla, todas as guerras e desavenças que existem no mundo nasceu por causa de uma vontade, de uma concupiscência de alguém. Se você for lá no Aurélio, né, ou qualquer outro dicionário, pesquisar o que é concupiscência, que a igreja faz demais essa palavra, mas ninguém explica o que ela significa, né? Ela significa desejo intenso da carne. Então, todas as loucuras que a gente vê no mundo nasceu de um coração, e não de vários corações. É de um coração que convenceu outros corações. E aí, ele vai para o versículo 13 aqui, ele fala assim, ó, e quando vocês pedem, não recebem da parte de Deus, porque os seus motivos são maus. Só um detalhe aqui, irmãos, não é que tudo que a gente pede para Deus e Deus não dá, é porque é mal, não. E Tiago não está falando disso, Tiago está falando do desejo, da concupiscência da carne. Tem coisas que nós vamos pedir e devemos pedir a Deus e não vamos receber, porque Deus tem um outro momento para isso, talvez. Né? Eu tenho uma vontade imensa de orar a Deus para eu comer um camarão agora. Eu sei que eu não vou receber, porque não é o momento. Não é que é um mau desejo. Dando um exemplo esdrúxulo para vocês aqui. Mas há desejos maus que nós não recebemos. Aí ele completa aqui o versículo 3. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Uma coisa que nós temos que ter em mente é que Deus não nos dá nada que nós não possamos o quê? Repartir. Todas as dádivas de Deus para nós não é apenas para repartir com quem está ao nosso lado, mas para abençoar as pessoas também. Por isso que numa visão
muito íntima da palavra de Deus com relação à comunhão, a Bíblia fala que nós nos alegramos com os que se alegram e choram com os que choram. Aí, no versículo 4, ele fala assim, ó, olha só, gente, isso aqui é para a igreja, esse capítulo 4 de Tiago é muito pesado. Ele está falando assim, ó, gente infiel, olha só, que está falando de uma luta, gente infiel, será que vocês não sabem que o ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Vocês estão me escutando bem, gente? Então, beleza. Ó, é o seguinte, quem tem uma relação, quem quer ter uma relação com alguém, então nós vamos usar o exemplo da nossa relação com uma outra pessoa, namoro, casamento, certo? Ou alguém que a gente gosta. A gente vai agir de maneira tranquila com relação a dividir essa pessoa com outra pessoa? De maneira natural, saudável, a gente vai compartilhar essa pessoa com outra pessoa e achar isso normal, sem que haja nada no nosso coração? Pois bem, nós temos uma relação com Deus no âmbito de que Ele é Deus e nós somos servos. E nessa relação não cabe uma outra potência divina nessa relação. Então Deus chama alguém que tem uma relação com qualquer outra coisa, que consiga tomar a sua posição de Deus. Tiago fala assim, ó, esse é infiel. Você não sabe que você ter relação com as coisas que são da carne, as coisas que são desse mundo, as coisas que não são de Deus para a sua vida, é inimizade com Deus? Então, vocês que têm o conhecimento de quem é Deus, porque está escrevendo para a igreja, saibam que se vocês querem ser amigo dessas coisas, se vocês querem ter relação com essas coisas, tomem logo a decisão e se constituam, se façam inimigos de Deus. Lá em Apocalipse vai falar o seguinte, ou você seja frio, ou você seja quente, porque pior do que ser frio ou ser quente, pior do que estar do lado direito e do lado esquerdo, é estar em cima do muro, no sentido de não resolver que lado você está. Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Deus falou isso lá em Apocalipse, através da vida de João. Versículo 5, não pensem que não quer dizer nada esta passagem nas Escrituras Sagradas. Tiago falando. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de... Aí, mano, algumas versões vai falar o seguinte, está cheio de ciúmes. Outras traduções vai dar o sentido, o seguinte sentido, está cheio de cuidados. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Porque o orgulho é a ação do ser humano que faz com que a gente insista em não reconhecer um erro. Nesse assunto em voga aqui, que são o quê? Os nossos maus desejos. Versículo 7, portanto, obedeçam a Deus, sejam obedientes a Deus e enfrentem o diabo. E enfrentando o diabo, ele fugirá de vós. Ou seja, gente, esses desejos, eles não vão sair da nossa vida. A tentação, ela vai chegar na nossa vida. Outro versículo lá que eu tenho que procurar aqui,
mas eu sei o capítulo de cor, capítulo 22 de Lucas, em que Jesus chama Pedro, né, e fala o seguinte: ô Pedro, o diabo pediu a Deus para tentar a sua vida. E Deus concedeu permissão. Pesado isso, né? Estou tentando abrir aqui Lucas 22 para ver se eu acho. Então, o que ele está falando é o seguinte, no versículo 7. Vocês têm que lutar, vocês têm que enfrentar o diabo. É a única maneira dele que fugir da prisão. A vida cristã é uma luta, irmãos. Os nossos maus desejos tentam nos corromper o tempo todo, porque a carne milita contra o espírito. Procurando aqui. Versículo 31. Simão, Simão. Jesus não chama nem Pedro de Pedro nessa hora, chama ele de Simão. É tipo a mãe que tá brava, fala assim: ô Gustavo, quer sempre meu filhinho, meu filho, não sei o que, Gugu, né? Simão, Simão, escute bem, escuta bem, Simão. Satanás já conseguiu permissão para pôr vocês, discípulos, à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separar da palha. Lá no versículo 46 do versículo 20, do capítulo 22 lá de Lucas, capítulo 22, versículo 46 diz o seguinte: porque vocês estão dormindo, levantem-se e orem para que não sejam tentados. Versículo 7 do capítulo 4 de Tiago: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, no sentido de arrependa-se. Se purifiquem, pecadores. Limpem o coração de vocês, hipócritas. Está falando da igreja, que é de lá que saem essas coisas, esses maus pensamentos. Fiquem tristes com esses pensamentos, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Deus, ele premia o arrependimento com honra. Mas nós perdemos o quê? Né? Talvez um desejo do nosso coração. E para encerrar, eu gostaria de ler esse trecho de maneira contínua na mensagem, para vocês verem que fantástico que é. O Eugene Peterson escreveu com muita maestria esse trecho. Ele escreve o seguinte, versículo 1 até o 10, capítulo 4 de Tiago, na mensagem. De onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontece sem razão? Raciocinem. As guerras acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito ou é nada feito? Irmãos, Eugênio Peterson não descreveu a gente aqui? Vamos ser sinceros. Não, se for do meu jeito, eu não faço, não. Se não for do meu jeito, eu não quero. É para terem o que vocês querem. E para terem o que vocês querem, vocês lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e chegam a apelar para a violência. Sei que vocês nem têm coragem de pedir a Deus. É claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são crianças mimadas, cada um querendo as coisas do seu jeito. Irmãos, Tiago está escrevendo isso aqui para as igrejas. Vocês estão tentando passar a perna em Deus. E a gente tenta mesmo.
Se tudo que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. E acham que Deus não liga? Pois ele mesmo diz: tenho muito cuidado de quem amo. A verdade é que o amor de Deus é simplesmente incomparável. E Deus ainda acrescenta: eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Então rendam-se à vontade de Deus, ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo e ele fugirá de imediato. Digam sim a Deus e ele os atenderá na hora. Chega de se elamear. Em vez de viver no pecado, busquem a pureza da vida. Reconheçam, vocês estão no fundo do poço. Podem começar a chorar. Não dá para brincar com a coisa séria. Ajoelhem-se diante do Senhor. Só assim vocês poderão se reerguer. Mas isso é só Deus que o fará. Essa é a mensagem. Eu achei muito interessante. Então, o texto de Tiago hoje, que nós estudamos, ele é talvez até agora, de todo o estudo que nós temos, ele é o trecho que ele bate mais pesado nas igrejas. E o Tiago, ele escreve para as igrejas falando de um comportamento individual de cada um de nós. O Tiago, ele vai aonde? Na humanidade de cada um de nós, e ele fala, olha, o sobrenatural da vida com Deus é que o Espírito Santo que habita em nós, ele tem poder para interferir nessa natureza. Mas nós temos que estar o quê? Sujeitos a ele. Por isso que a guerra é constante. O versículos 11 e 12, que nós vamos ler semana que vem, junto com o 13 até o 18, ele vai falar a respeito do hábito de julgar os outros, que é uma ação que nós temos e é uma luta para nós parar de fazer isso. A gente fala de política e já está julgando. A gente julga até quem joga futebol no nosso time, né? Uma coisa é análise, outra coisa é um julgamento, né? Esse cara só joga por dinheiro, não sei o quê. É um julgamento, ele não sabe mesmo. E depois ele vai falar a respeito do futuro que pertence a Deus, que é algo que se a gente colocar no nosso coração, a gente elimina o quê? A concupiscência. Porque nada na nossa vida irá acontecer sem a permissão de Deus. E o que ele tem que guardar para nós é nosso. Ele não precisa cobiçar o que é dos outros e nem fazer um esforço, né? Um esforço que envolve intriga, mentira, desprezo e tantas outras coisas ruins para conseguir o que a gente quer. O que Deus tem para nós é nosso, está guardado e será manifestado, será revelado no momento oportuno. O momento de Deus é sempre perfeito. Beleza, irmãos? 1 hora em ponto. Alguém tem algo a acrescentar aí? Alguma observação? Alguma pergunta? Alguma... discordar é difícil, né? Porque eu só li Bíblia, mas você pode discordar da Bíblia também. E aí, galera? Tudo certo? Pelo menos fala assim, tudo certo, senão vão achar que vocês foram comer, foram no banheiro. Tudo certo. Chicão tá no banheiro, escreveu tudo certo. Tá no banheiro mesmo. Chicão, Deus abençoe aí. Beleza, então. Tiaguinho, você tá aí, irmão? Opa, Você ora por nós? ora, ora. Tá Senhor bom. Deus, muito obrigado por esse momento, Pai, de estudo, Deus, e agradecemos pela vida do Gustavo, Deus, trazer uma parte desse conhecimento aqui conosco, ó Deus, compartilhar isso com a gente, ó Pai. E ó Deus, que aprendemos hoje aqui, ó Pai,
nos ajude a aplicar no nosso dia a dia, Deus, porque não adianta nada a gente só escutar e não aplicar. Isso é muita hipocrisia por parte nossa, Pai. Então nos ajude a colocar isso em prática, ó Deus. Muito obrigado por esse momento, Deus, por todos que estão aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém. A oração do Tiaguinho é muito oportuna, no sentido de nós pedirmos ajuda a Deus para a gente vencer Tiago falou no primeiro versículo, que é uma luta, que não está livre dela. Nós não estamos isentos. É um esforço para viver isso, para colocar em prática, que a gente possa lutar. Irmãos, o livro de Tiago é isso mesmo, tá bom? Nós estamos chegando perto do fim, tem mais um capítulo, né? A gente vai estudar o capítulo 4, versículo 5. Se vocês encontrarem um livro mais brando na Bíblia, a gente estuda. Tá bom? Tiago é sangue nos olhos mesmo. Abraço, gente. Deus abençoe. Bom dia para vocês. Um resto de semana maravilhoso. É nóis, hein? Tamo junto. Abraço. Obrigado. Abraço, tchau, Falou. tchau. Tchau, gente. Alô. Abraço. Tchau.